sou a doutora Flaviane Monteiro, advogada, presidente da Comissão de Direito Civil e Processo Civil da OAB de Contagem. E quero convidar todos que tomem os seus assentos para a gente dar início ao nosso debate desta noite sobre aspectos jurídicos e periciais do erro médico. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, à OAB Contagem e a este evento, que foi construído com muito carinho pela Comissão de Direito Médico e da Saúde, com o apoio da Comissão de Direito Civil e Processo Civil, para receber todos vocês. Quero desde já agradecer nosso palestrante, doutora Fernanda Coimbra, advogada especialista em Direito Médico e da Saúde, graduada pela PUC Minas, pós-graduada em Direito Médico e da Saúde, presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB de Contagem, mãe atípica e palestrante. A nossa próxima palestrante, doutora Carolina Rocha, perita médica judicial, graduada em Medicina em 2021, com especialização em Medicina do Tráfego e aperfeiçoamento em Perícias Médicas Judicial pelo TEPEM, Instituto Felipe Hurtado, atua em perícias cíveis e médico-legais, como perita judicial e assistente técnica de advogados, com experiência em avaliação de danos corporais, capacidade laboral e análise técnico-científica de doenças e acidentes do trabalho, aliando formação clínica ao raciocínio baseado em evidências para a produção de laudos e pareceres claros e fundamentados. Ao nosso mediador, Dr. Eduardo Henrique, advogado com atuação no direito da pessoa com deficiência, direito da saúde e direito empresarial, conselheiro de ética na subseção de contagem da OAB de Contagem, presidente do Conselho Municipal dos Direitos PCD do município de Contagem, pós-graduado em Direito Constitucional. Agradecemos a todo o público presente. Para dar início, convidar o nosso querido presidente, Dr. Rogério. Muito boa noite a todos e todas. Uma alegria poder participar de um evento como esse e aprender um pouco mais nessa comissão que tem trazido para a gente tanta coisa boa, que a gente entender que o direito ele realmente tem muitas nuances e dá para a gente poder trabalhar. Antes eu queria te fazer um elogio, Fernanda. Nós temos sempre feito alguns eventos aqui nesse formato de talk show, mas a primeira vez a Fernanda trouxe um tapete. Olha só para você ver como é que ficou mais chique. A gente está aprendendo a ficar mais... Parabéns. Parabéns à nossa Comissão de Direito Médico. Obrigado por trazer esse evento. Agradecer a doutora Carolina também pela participação conosco aqui hoje, trazer os seus conhecimentos. Falo que o direito médico nunca foi tão importante na vida da advocacia e com tanta situação que tem acontecido hoje, principalmente com as mudanças que nós estamos passando. Então, parabéns a vocês e a Comissão de Direito Civil e Processo Civil também por estar participando aqui conosco e junto com esse evento. Agradecer aqui os nossos diretores, Tomás Vilaça, nosso assessor da presidência, Luciana Natália, secretária-geral adjunta e coordenadora das comissões, doutora Dalva Santana, nossa delegada da Caixa de Assistência, doutora Martinha, nossa conselheira, e o doutor Eduardo, mediador também, conselheiro subseccional, a todos vocês que estão aqui, presidente, diretores de comissão, doutora Núbia, doutora Júlia, doutor Ronaldo, todos aqui, doutor Lucas, também são das nossas comissões. Então é muito bom a gente poder estar numa casa onde que a premissa é o aprendizado, é trazer conhecimento, é trazer novas oportunidades, e é assim que nós gostamos de trabalhar aqui, né, Jaqueline? Fazer com que a advocacia realmente tenha, né, sentido. E agradecer também a presença do doutor Rony, né, nosso parceiro aqui, médico de cirurgião plástico, fala? Médico de cirurgião plástico, nosso parceiro, tem parceria aqui com a OAB Contagem, para as mulheres que, né, precisam. Então está aí o nosso doutor Rony, já pode aproveitar para pegar um cartãozinho. Mas obrigado, viu, doutor, pela presença aqui também, por nos brindar com os seus conhecimentos. E vamos aos trabalhos, fazer aquilo que a gente mais gosta de fazer, que é aprender. Viu? Mais uma vez, obrigado a todos. Vamos que vamos. Doutora Fernanda? Então, por favor, doutora Fernanda, vem aqui. Já passa a palavra à doutora Fernanda para início dos trabalhos. Parabéns. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa
noite, pessoal. É uma alegria estar com vocês aqui para falar um pouco do que eu trabalho todos os dias, que eu amo, que é o direito médico. O direito médico é uma área que cresceu muito nos últimos anos, em torno de 500%. É uma das áreas mais ascendentes hoje na carreira jurídica, junto ali com o direito digital, o direito do entretenimento. Todas as palestras que eu participo, todos os eventos, eles costumam chamar o direito médico de Oceano Azul, porque existe muita demanda e pouca gente qualificada para atuar, né? Porque existe aí uma expertise técnica mesmo. Cadê aquele negocinho? Eu vou falar hoje da responsabilidade civil médica nos vários aspectos, né? No aspecto penal, no aspecto administrativo e no aspecto civil. O que acontece? O que é responsabilidade civil médica? É a obrigação de reparar quando ocorre o dano, né? O dano derivado de ausência de dever de cuidado, da ausência do dever de informação. Como é que funciona a responsabilização? Quando a gente faz uma petição, é engraçado como tem que ser técnico esse elemento, né? O que é responsabilidade civil subjetiva, o que é responsabilidade civil objetiva, né? O médico, ele só responde pela responsabilidade civil subjetiva. Ela tem que estar cravada em 4 elementos, que é a conduta, o nexo de causalidade, o dano e a culpa. Se você não consegue comprovar esses 4 elementos, não há responsabilização civil. Esses 4 elementos, eles têm que estar presentes e comprovados. E aí, o que acontece? Nesse caso, quando a gente está responsabilizando o médico dentro de um processo, o ônus da prova é do paciente. É o paciente que tem que chegar e provar que aconteceu o erro. Geralmente, como que o paciente consegue fazer essa prova? Através do prontuário médico, dos termos de consentimento. O prontuário médico é a prova de ouro no processo de direito médico. Ocasionalmente, existe a inversão do ônus da prova, mas a regra é que o ônus da prova pertence ao paciente, é ele que tem que provar. Já a responsabilização objetiva é a dos hospitais e das empresas. Então, quem responde objetivamente são as clínicas, os hospitais, os empreendimentos. E objetivamente por quê? Porque prescinde de culpa. A gente não tem que provar culpa quando a gente está procurando a responsabilização do hospital. Por que não tem que provar culpa? Porque os aspectos que vão ser analisados são diferentes. Na responsabilidade objetiva, que é quando se responsabiliza a instituição, a gente tem os atos extramédicos, paramédicos e atos médicos. Mas por que a gente tem que saber isso? Porque a gente tem que entender como que a culpa se deu. Nos atos extramédicos são quando a estrutura gera o dano. O paciente caiu da maca. A gente vira e mexe vê isso no jornal. O paciente caiu da maca. De quem é a responsabilidade? Do hospital. Porque o hospital responde pela hotelaria, a hospedagem, a instrumentação, os mecanismos. Isso é a culpa direta do hospital. Então, caiu. Vai processar o médico? Não, vai processar o hospital. Os atos paramédicos é de todo o corpo clínico que não incorpora os médicos. Então, a fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Então, quando eles erram, a responsabilidade é objetiva do hospital. Quem que eu vou processar quando a enfermeira erra? Eu vou processar o hospital. Recentemente teve um caso que foi bastante emblemático. Uma criança, ela recebeu uma dose de adrenalina, a prescrição foi errada e ela morreu de ataque cardíaco. E aí, de quem que é a responsabilidade? Se foi a médica que prescreveu, responsabilidade subjetiva da médica e objetiva do hospital. Agora, se foi o erro da enfermeira que ministrou o medicamento errado, responsabilidade objetiva do hospital. Raramente a enfermeira é responsabilizada. Geralmente quem vai fazer, né, todo o aporte da responsabilidade é o hospital. E os atos médicos? O médico sempre responde subjetivamente, nunca objetivamente. Às vezes a culpa é presumida, mas é sempre subjetiva. Por quê? Porque quando estamos falando de erro médico, a gente tem que provar a culpa do médico. Diferentemente, como eu falei aqui do hospital, que a gente não tem que provar a culpa, né? Tem que provar só o dano. Agora, a coisa muda um pouco de figura quando a gente vai para a área da estética, do embelezamento. Porque dentro do direito médico nós temos 2 tipos de responsabilidade, né? Que é a obrigação de meio e a obrigação de resultado.
Quando o cirurgião cardíaco ele entra no bloco cirúrgico para operar um coração, ele tem obrigação de meio. Ele não é obrigado a curar. Ele é obrigado a empregar os melhores meios possíveis para chegar a um resultado, né? E ele pode salvar essa pessoa ou não. Agora, quando um cirurgião plástico, e isso aí eu estou falando, gente, da vertente majoritária da jurisprudência, tem muitas pessoas que consideram que o cirurgião plástico também responde por obrigação de meio, mas é a vertente minoritária, não é o que a STF e a STJ entendem hoje no Brasil. O cirurgião plástico hoje no Brasil responde por obrigação de resultado. Por quê? Porque quando a paciente chega, né, ela está sã, está em pleno gozo de saúde, ela propõe um resultado. Olha, eu quero fazer uma lipoescultura, uma abdominoplastia, eu quero chegar a esse resultado. Não estou falando aqui dos casos em que a pessoa tem aquelas questões de disformia, que ela quer um resultado inatingível. Eu estou falando aqui do resultado que o senso comum entende como resultado viável. Se está fora do resultado viável para o senso comum, aplica-se a obrigação de resultado. E aí inverte-se o ônus da prova. Aí é o cirurgião que tem que provar que ele agiu com toda a diligência. Então você entende a diferença? Na responsabilidade subjetiva, quem prova é o paciente. Na responsabilidade objetiva e na responsabilização, né, por obrigação de resultado, quem prova é o médico. E aí o que acontece? Tudo entra. Todos os procedimentos embelezadores entram na obrigação de resultado. Né? Botox, aqueles procedimentos que a gente faz em clínica estética, tudo entra na obrigação de resultado. Então, fiz lá um lifting, né? E aí ficou uma cicatriz, gerou uma deformação. Quem tem que provar que agiu com diligência é o biomédico, é o dentista. Por quê? A prova está invertida no ônus, né? Agora tem uma exceção. Toda cirurgia plástica é obrigação de resultado? Não. As cirurgias reparadoras não têm obrigação de resultado. Por quê? Elas estão reparando uma situação que já vem com dano pré-existente. Por exemplo, a pessoa que fez bariátrica. Esses dias me procurou uma moça que fez bariátrica, fez uma cirurgia plástica, teve uma intercorrência, a barriga ficou toda deformada, né? Aí ela veio me procurar, querendo que eu agilizasse a ação. Analisando a ação, a gente foi ver todo o repertório de prontuário, e aí, claro, a gente identificou que a fundamentação de prova é diferente aí, né? Aqui é o paciente que vai provar, porque é uma cirurgia reparadora. Mesma coisa quando tem tumor, né? Câncer de mama, tudo acontece nesse formato. Então, diferentemente, a cirurgia reparadora ela não é obrigação de resultado, ela é obrigação de meio. Prazo prescricional. Muita gente acaba descobrindo o erro médico muitos anos depois. Eu tenho um caso no escritório que o paciente morreu depois de 5 anos, a mãe, conversando com um médico, acabou suspeitando do erro médico, pegou o prontuário, o médico analisou, fez a perícia do prontuário e realmente identificou que o paciente veio a óbito por causa disso. Ela estava ali na esquina do prazo prescricional. E como é que funciona o prazo prescricional? Nas relações contratuais, ou seja, fui lá, contratei o cirurgião, fiz uma plástica. O prazo prescricional para erro médico são 10 anos, né? É uma relação contratual. Agora, extracontratual, SUS, né? Hospitais públicos, 3 anos, porque não tem contraprestação. Nas relações consumeristas, diferentemente, o prazo são 5 anos. Então, para o mesmo erro médico, qual é a diferença de prazo prescricional? Depende da origem, né, da prestação do serviço. Então, a gente tem que estar atento para não perder uma ação nesse sentido. Elementos da responsabilidade são a culpa, né, conduta culposa, o dano indenizável e o nexo de causalidade. Lembrando que a conduta culposa, ela é composta de 3 elementos, né? Negligência, imprudência e imperícia. Então, para que seja culposa, ela tem que estar enquadrada entre esses 3 elementos. A imprudência acontece quando? É aquele agir impensado, né? Aquele agir que não acompanha a seriedade, o cuidado que precisa. Qual que é um exemplo disso muito clássico? O paciente chega com um nódulo, vai fazer um exame para verificar o que tem. O médico não faz aquela coletânea de exames todas necessárias, não faz aquela anamnese toda necessária, dispensa o paciente. Tempos depois, o paciente retorna
retorna num estágio muito avançado do câncer. Houve a perda da chance de cura. Aí o que aconteceu? A imprudência, né? Aplica-se a teoria da perda de uma chance. O paciente perdeu a chance de passar por um tratamento, de ter uma sobrevida maior. A negligência já é a omissão. O médico abandona o plantão, o médico nega socorro numa situação de emergência. E a imperícia. Imperícia é o que mais acontece para a gente no erro médico, a gente que trabalha nos processos de erro médico, né? Eu tenho um caso, por exemplo, que a paciente foi fazer um parto e aí a médica, durante o parto, acabou perfurando bexiga e intestino, né? No laudo pericial, foi constatado que foi imperícia técnica. Como é que ela estava operando ali o útero e desvia, né, para um extravasamento para intestino e bexiga? Não tem como justificar isso. Esse é o caso que mais chega para a gente, que são os casos de imperícia. E aí acontece, né, com relação ao dano indenizado. O que a gente sempre tem que provar? É o nexo de causalidade. A conduta ela tem que estar relacionada com o dano. E aí, no direito médico, a gente tem vários tipos de dano. A gente tem o dano material, né, que são os danos emergentes, às vezes, que os gastos que o paciente teve com a recuperação ou com cirurgias posteriores. Os lucros cessantes, que é o fato, às vezes, de ter deixado de trabalhar para estar num processo de autocuidado pós-erro. Temos o dano moral, né, que é o conceito que todo mundo aqui já sabe, que é aquele dano à personalidade, sofrimento intenso. E a quantificação é sempre pela extensão do dano. A jurisprudência geralmente vai determinar qual que é o valor que a gente vai pedir numa petição. Por óbvio, eu tenho 2 partos que aconteceram aí no médico. Se um teve óbito da mãe, óbito do feto, a quantificação vai ser maior, né? Quanto maior o dano, maior a quantidade. E aí a gente tem outros 2 tipos de dano, que é o dano estético, que é aquele mais fácil de se identificar, né? O dano visível. O dano estético ele é um dano autônomo, ou seja, eu posso acumular ele. Na hora que eu estou numa ação de erro médico, eu estou falando aqui do ponto de vista do paciente, mas toda essa argumentação ela é usada para desconstruir também as teses, né? Então, o que acontece? É um dano autônomo. Eu posso pedir dano moral, dano existencial, dano estético. Eles são acumuláveis. 50 mil de dano moral, 50 mil de dano estético, 50 mil de dano existencial. São danos autônomos. Todos têm que ser comprovados. O dano existencial é o dano que acontece em relação ao modo de viver. Eu era, por exemplo, pintora, né? E aí acontece um erro médico na minha mão, eu perco a função, não pinto mais. Aí acontece o quê? Um dano existencial. Eu tinha um modo de viver e eu perdi esse modo de viver em função do erro médico, né? A sequela neurológica que impede o trabalho. Só que, nesse caso, existe a demonstração de prova concreta. Não é só dizer não posso mais fazer o que eu fazia. Não, existe aí a demonstração de prova concreta. Diferentemente do dano moral, né? Que não existe a demonstração de prova concreta. O exemplo dos danos estéticos, eu tive um no escritório recentemente, a pessoa foi fazer uma cirurgia de artrodese, que era uma cirurgia na coluna. As enfermeiras esqueceram o eletrocautério, eu acho que é um bisturi elétrico, né, na coxa do paciente. Ele teve queimadura de 3º grau. Então, o médico fez a cirurgia, ocorreu tudo bem, mas ele teve um dano estético grave, né, por causa das queimaduras. E aí, quem que a gente processou? O hospital, né? Porque foi o corpo clínico, né? Foram atos extramédicos. O médico mesmo não teve nada a ver com isso. A gente tem também, no direito médico, o dano à imagem, o dano ao projeto de vida e o dano à vida de relação. O dano à imagem acontece geralmente quando médico ou biomédico vai lá, faz aquele antes e depois bonitinho, coloca no Instagram, né, sem autorização. Aí o paciente pode alugar o quê? Um dano reputacional. Eu não gostaria de estar exposto dessa forma, não queria minha imagem exposta, não quero. E aí, o que acontece? A importância das pessoas que trabalham para o médico, no preventivo, é de informar, olha, termo de consentimento, termo de uso de imagem, toda aquela documentação que a gente pode fazer no consultivo. Quem trabalha para o consultivo médico, que também é uma área
extremamente interessante, porque não tem o estresse dos prazos processuais. Quem trabalha no consultivo vai trabalhar como? Elaborando repertório de documentos para fazer a habilidade jurídica das clínicas. É um filão que eu acho assim, super interessante. E aí, a gente tem o dano ao projeto de vida. Por exemplo, a pessoa é atleta, vai disputar as Olimpíadas. Já estava lá escalado para disputar as Olimpíadas. O médico vai lá, opera o joelho errado. O paciente está o quê? Fora do projeto de vida dele. Da mesma forma, tem que ser comprovado. E aí é o quê? É um dano autônomo também. Dano à vida de relação. É um outro aspecto de dano moral que também pode ser pleiteado. Que é o quê? O paciente, tive um caso esses dias no escritório super triste. O paciente teve um cisto na próstata. E aí, o médico propõe o tratamento, tudo direitinho, mas não apresentou nenhum termo de consentimento esclarecido, não falou para o paciente tudo que poderia acontecer, não tem nenhuma documentação. O paciente entra no bloco cirúrgico sem sequer imaginar como é que a vida dele ia ficar depois. Resultado, o paciente saiu do bloco cirúrgico infértil, impotente, né, com uma vida completamente transtornada. O que ele teve? Ele teve um dano à vida de relação. Ele não pode mais ter filho, que é um projeto de vida. Ele não tem mais uma relação completa com a esposa. Então, ele teve um dano à vida de relação. Esse é o tipo de dano que a gente pede nesses aspectos. Todos esses danos, gente, são autônomos e cumuláveis. Então, eu posso acumular 50 mil de um, 30 mil de outro, dependendo do nível de afetação na esfera da vida. Teoria da perda de uma chance é aquele aspecto que eu estava dizendo, que também acontece muito, especialmente com pacientes com câncer, né? O paciente perde a chance de se tratar, às vezes por uma anamnese incompleta, uma falta de sugestão de opção terapêutica. Às vezes ele poderia fazer uma quimio diferente, uma rádio diferente, poderia ter feito um exame que ia determinar uma cirurgia. O que acontece? Não foi feito isso. O paciente retorna em estado grave ou estado terminal. A gente pode processar pela perda de uma chance. E aí o que acontece? Mais uma vez, o que vai provar? Qual é a ferramenta que o médico vai usar de prova para dizer, olha, não perdi essa chance? Prontuário médico, documentação, estudos acadêmicos, estudos clínicos. O que acontece? Esse é um dano que a forma de cálculo dele é diferente. Caso o médico seja realmente considerado responsável, ele não responde pelo resultado fim, nem pelo resultado óbito. Ele responde pela perda da chance. Então, o que tem que ser provado é que houve a perda da janela terapêutica, né? Havendo a perda, ele tem a responsabilização. Não havendo a perda da janela, não existe o que se falar em teoria da perda de uma chance. Também já essa teoria já tem entendimento jurisprudencial no STJ. E aí, gente, res ipsa loquitur. Não sei se eu falei esse trem direito não, que é latim. Mas é o caso do erro crasso. A coisa fala por si. Acontece demais também no erro médico. A gente tem três vertentes na área médica que mais sofrem processo, que é o obstétrico, o ortopédico e a cirurgia plástica. Nas minhas últimas literaturas, eram os líderes do ranking. E aí, o que acontece? A coisa fala por si. Tem erro que é inquestionável. Por exemplo, operar o joelho trocado. Esses dias teve no jornal falando, né? Não teve a marcação certa e acabou se operando o joelho trocado. Quando isso acontece, não tem o que falar. A coisa já fala por si, né? Você pode levantar que a enfermeira não fez a marcação certa. Você pode levantar inúmeras teses de defesa. Mas a coisa fala por si. E aí, o que acontece? A gente tem que enxergar a responsabilização. Dentro do ambiente hospitalar, essa responsabilização pode ser ainda mais estratificada. Como? Se o médico for empregado e preposto, né, ele responde junto com o hospital solidariamente. Ele, responsabilização subjetiva, hospital, responsabilização objetiva. Mas e quando é um médico que só utiliza o bloco cirúrgico, eventualmente, quando faz uma cirurgia? Como é que fica essa responsabilização? É do hospital? É do médico? Se o médico usa só eventualmente, o hospital não responde junto. A ação tem que ser movida contra o médico.
exceto nos casos em que existe a teoria da aparência, em que o paciente foi levado a crer que quem estava prestando serviço era o hospital. Aí, nesse caso, a responsabilização vai para o hospital solidariamente. Não havendo a teoria da aparência, quem responde é o médico. Esse também é um entendimento do STJ. Aí a gente tem os fatos geradores e os fatos excludentes, né? Violação do dever de cuidado, violação do dever informacional e dos deveres éticos, e as excludentes de responsabilidade. Quando a gente consegue excluir a responsabilidade profissional? Quando tem fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior. E aí a gente entra no processo administrativo, o famoso PEP, né? Eu, como falei para vocês, o médico pode ser processado e precisa de defesa em 3 possíveis esferas, né? Na esfera civil, que eu acabei de descrever agora, na esfera administrativa, que é o CRM e o CFM, e na esfera criminal. E aí, como é que funciona? Esses dias eu tive um caso de uma paciente que ela teve uma aplicação de, não sei se você já ouviu falar, PMMA, é um produto que recentemente foi proibido, no rosto, por uma cirurgia no plástico, sem saber. Ela contratou ácido hialurônico e foi injetado no rosto dela PMMA. O que a gente fez? A gente instaurou o processo civil e fez a denúncia no CRM. Ela vai responder concomitantemente nos dois. Como é que acontece a denúncia? A denúncia chega-se lá no CRM, né? Quem que pode denunciar? O próprio paciente, né? O conselho de ética, no caso de óbito, os parentes mais próximos, né? E o próprio CRM pode fazer essa denúncia. Além de também as pessoas que trabalham no hospital. Feita a denúncia, se abre o quê? A sindicância. Lá dentro do CRM existe todo um processinho parecido com o nosso processo civil mesmo. Na sindicância vão se levantar provas, como se fosse um inquérito policial nosso mesmo, vai ser levantado todas as provas, só que diferentemente, se não forem crimes extremamente graves, pode ser feita uma conciliação, um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta. Feito isso, pode-se arquivar o processo. Não acontecendo isso, aí flui para o processo ético profissional. Aí sim, o processo ético profissional vai ter contraditório, ampla defesa, vai ser muito parecido com o nosso processo civil. E aí, feito isso, flui o processo, tem a fase de instrução, apresentação de provas, vai para um julgamento, como acontece na esfera civil, só que é um julgamento na esfera administrativa. Esse julgamento é feito pelo CRM. E aí ele vai ter uma série de sanções às quais ele pode estar aplicado. E aí, se ele perdeu, ele pode recorrer para quem? Para o CFM. Igual a gente não recorre para o STJ, eles recorrem para o CFM. Nesse processo todo, o médico tem que estar amparado por um advogado, né? Porque as sanções são muito graves e o processo é extremamente rigoroso, ele corre em sigilo, não pode acontecer denúncia anônima, o CFM ele é muito rigoroso no processo dele. Quais que são as sanções? Então, se for uma questão bem leve, um problema corriqueiro, ele vai receber uma advertência confidencial. Só ele vai receber uma advertência. Se for um pouco mais grave, ele vai receber uma advertência que também é confidencial, mas vai ficar registrada lá no prontuário dele. Se for ainda mais grave, ele vai receber uma advertência pública, ou seja, a situação vai ser publicada no Diário Oficial. Ainda mais grave, ele pode ter uma suspensão do exercício dele. Então, ele vai ficar suspenso 30 dias, 60 dias, ele não vai poder trabalhar. E se for muito grave e comprovada toda essa gravidade, ele pode ser cassado do exercício. Aí ele perde o CRM dele, nunca mais pode trabalhar. Lembrando que todos esses processos, eles ocorrem em esferas diferentes. Então, pode ser que ele seja absolvido no CRM, condenado na esfera civil, ou condenado na esfera civil e absolvido no CRM. Esses processos são autônomos. Já na responsabilidade criminal, não é a minha expertise, né? Vou passar aqui passando para vocês. Ele pode ser, como eu vou dizer, pode ser indiciado, né? Por homicídio culposo, lesão corporal, omissão de socorro, exercício ilegal da medicina,
exposição a perigo de contágio, abuso sexual. A gente teve aquele caso do anestesista recentemente, né, que estuprou várias mulheres. Então, por abuso sexual, todas essas questões ele vai responder onde? Na esfera penal. Lembrando que a maior parte das vezes, né, é um funil de 1% que chega na esfera penal. A maior parte das questões ela é resolvida na esfera administrativa e na esfera civil. E aí tem a culpa e as excludentes, né? As excludentes são estado de necessidade, estrito cumprimento do dever, erro médico excusável, caso fortuito ou força maior, né? Imprudência, negligência e perícia, eu já falei para vocês. Então, as esferas são administrativa, civil e criminal. Aí tem a base, né, legal. E aí, gente, o que eu tenho para dizer para vocês que têm interesse em atuar pelo médico? A prova mais importante no processo médico é o prontuário. O prontuário é documento de quem? Do paciente. Às vezes o paciente chega, eu pedi o prontuário, não deixar. O que eu vou fazer? Vai mandar uma notificação extrajudicial para o hospital e falar assim, olha, o paciente requer o prontuário. Não entregou o paciente, vai lá para a procuração, pega o prontuário. O prontuário é o documento cabal que prova tudo que aconteceu no processo. E ele é um documento que serve para a segurança tanto do paciente quanto do médico. Eu tenho casos, por exemplo, em que a paciente chega achando que o erro foi cometido por um médico. Quando a gente vai lendo o prontuário e vendo a sequência, o médico já coloca lá, recebi o paciente nesse estado assim, assim, assim. O médico já fez o quê? Se resguardou. Ele se resguardou informando o estado exato em que o paciente chegou. E aí agora, com o estatuto do paciente, ficou ainda mais severa essa importância do prontuário ser legível, não ser rasurado, não ser omisso, ser completo. Além do prontuário, a gente tem o termo de consentimento. Mais 70% dos processos, tanto administrativos quanto cíveis, tem um resultado mais favorável para o médico quando ele tem um termo de consentimento bem preenchido. Esse caso do PMMA, que é da cirurgiã plástica, ela tinha um termo totalmente genérico. Nesse termo totalmente genérico, ela me deu uma das maiores brechas no meu processo de construção de prova. Por quê? Ela alegou que o PMMA tinha sido colocado por outro profissional. E aí o que acontece? Só que a tomografia demonstrou que os locais onde estava o PMMA são justamente os locais que constavam no prontuário dela que ela trabalhou. E ela tinha um termo de consentimento totalmente genérico. Então ela deu pra gente toda a ferramentaria de provas para que a gente pudesse trabalhar. Por quê? Ela não esclareceu nenhuma intercorrência futura. Se o paciente não sabe como são as intercorrências futuras, ele não pode alegar que ele poderia ter passado por isso. E aí a gente tem também a atenção à prescrição. Como eu falei, o caso ali do menininho que morreu, né, em função de uma dose excessiva de adrenalina. Muitos erros acontecem na prescrição. E, por último, gente, a iatrogenia. É muito importante entender a diferença de erro médico e de resultado iatrogênico, né? Nem toda intercorrência negativa é um erro médico, né? Então, às vezes, a gente tem que virar para o cliente que chega no consultório, no escritório e falar, olha, eu não vou pegar esse caso. Eu não vou pegar esse caso porque eu não estou vendo configurado o erro. Nós vamos batalhar aí 8 anos à toa. Porque parece, né? E aí a gente pede um parecer, né, de um perito, que houve realmente um erro iatrogênico. É o que, às vezes? O paciente teve uma hemorragia durante o processo cirúrgico, mas a hemorragia não foi desencadeada em função de nenhuma lesão. Ela foi desencadeada em uma intercorrência, né, da biologia do próprio paciente. Então, nem todo caso de erro médico, nem toda intercorrência é erro médico. Muitas vezes é a própria questão médica do paciente. Tenso o assunto, né, gente? Eu ainda não faço nem uma piadinha. Então, gente, o que eu queria falar para vocês era isso. Era todo o processo de responsabilização. Como é que o advogado faz isso tecnicamente, teoricamente, né? Como é que é feita a construção de provas, como é que é feita a construção da tese. E uma das frases mais bonitas que eu conheço na medicina, e eu gosto muito
especialmente no cuidado paliativo, é isso: curar quando possível, aliviar quando necessário e consolar sempre. Eu acho que nem sempre o médico pode curar e está tudo bem, né? Hoje a gente tem uma visão muito diferente do que a gente tinha alguns anos atrás. No início a gente tinha uma visão muito paternalista, uma relação muito, né, vertical com relação ao médico. Hoje isso mudou muito. O acesso à informação, a inteligência artificial fez com que a gente tivesse, o novo estatuto do paciente fez com que a gente tivesse o quê? Poder de questionar, né? Hoje o médico ele tem que chegar e falar mesmo com o paciente. A medicina ela precisa ser mais humanizada. Então eu deixo essa mensagem para vocês. Espero que tenha sido útil, né, para quem aí tem interesse em trabalhar no direito médico, tenha instrumentalizado um pouco a parte técnica. Parabéns, doutora. Parabéns. Trouxe informações aí, nos brindou aí com importantes informações, né? Inicialmente a gente ia sentar aí para conversar e nós mudamos, né, a forma aqui. Mas a judicialização da medicina é algo que todo advogado conhece, né? Dentro da nossa subseção aqui, quem são as pessoas que trabalham com erro médico, que têm interesse em erro médico, as pessoas que estão chegando, né? Então, hoje nós estamos conhecendo um pouco sobre o que é considerado erro médico e a complexidade da perícia, né, no caso das alegações. Nós vamos abrir para pergunta nesse momento, ou a gente passa para a próxima palestra e depois a gente senta no final, né? Então, as pessoas que têm perguntas, eu tenho algumas perguntas aqui que eu fui anotando aqui, a gente vai fazer no final. Então, nesse momento, nós vamos passar a palavra aqui para a doutora Carolina Rocha, para trazer para a gente brilhantes informações. Boa noite. Boa noite. Vou parar minha colinha aqui, só um minuto. Vamos lá, gente. Como já foi apresentado, né? Meu nome é Carolina, sou médica, formada pela Unifenas em 2021. Sou especialista em medicina do tráfego. O nome é bonito, mas nada mais é do que a médica que faz a renovação da CNH. Além disso, eu trabalho também com perícia médica, então eu atuo dos dois lados, tanto como perita judicial, aquela que é nomeada pelo juiz, que tem que agir ali de forma imparcial, né, no processo, quanto como assistente técnica, que aí é quando eu trabalho contratada pela parte, tanto pelo autor como pelo réu. Para a gente começar, eu queria perguntar para vocês umas coisas. Alguém que não trabalha na área de erro médico? Não trabalho. Eu trabalho. Para quem trabalha, né? Não, também, ué. Então tá, a primeira parte, né, que eu ia falar, existe um momento ali, quando sai praticamente todo o processo de erro médico, eu trabalho também com processos trabalhistas, previdenciários, criminais também, está dentro do nosso portfólio, obrigada. Mas aí quando chega ali o laudo do perito, geralmente o advogado olha e pensa, pronto, está decidido. Algum de vocês já passou por isso, seja com processo de erro médico ou não? Pois é, por que eu trouxe essa cena? Depois ali, né, de atuar um tempo nos dois lados, como perita
nomeada pelo juiz como assistente técnica, eu acabei aprendendo algumas coisas que mudou a minha forma de ver esse documento, que é o laudo pericial. Ele nunca é a palavra final, apesar de parecer e ser, algumas vezes, por falta de... qual que é a palavra que eu vou usar? Não saber como entrar, como questionar, não ter o conhecimento para fazer esse questionamento, né? E aí, entre a medicina e o direito, tem uma ponte, e eu vou falar para vocês um pouco sobre como que essa ponte ela pode ser construída e o que acontece quando ela falha. No processo de responsabilidade civil, o juiz ele se depara com um abismo na parte técnica, né? Ele precisa responder algumas perguntas e na faculdade de Direito ele não foi preparado para responder esse tipo de pergunta. Se houve desvio de conduta médica, se esse desvio causou o dano ao paciente, qual que é a real extensão desse dano? O juiz não é médico, ninguém espera que ele vai agir, vai saber interpretar como se fosse um médico, e é justamente por isso que o Código de Processo Civil ele prevê a figura do perito, ali com olhos técnicos no magistrado. E aí está o grande ponto de inflexão que eu queria trazer para você. Obrigada. E o laudo ele não é um mero documento de apoio. Na prática forense, ele é a prova central do processo. Então, o juiz ele não é obrigado a seguir as conclusões do laudo, mas a gente vê na prática, na maioria das vezes, que acaba sendo ali um copia e cola da conclusão do laudo do perito para a conclusão do processo em si. Isso faz com que o laudo ele vai acabar tendo um peso grande e a figura do perito tem um peso ainda maior. E isso muitas vezes é subestimado por quem está atuando na defesa, né? No caso do advogado. O perito, quando ele entra, então, para poder fazer o papel dele, ele precisa de 3 eixos, ele atua, né, em 3 eixos fundamentais. Eu vou acabar sendo um pouco repetitiva, como a Fernanda já falou, mas algumas coisas eu vou acabar complementando também, né, do meu ponto de vista. Então, o primeiro eixo que ele vai investigar é a parte da conduta. A conduta do médico, ela estava adequada ao padrão técnico esperado para ele naquela situação, naquele momento específico, com os recursos que ele tinha disponíveis? O nexo causal. Existe uma relação direta, lógica, clínica, comprovável entre a conduta do médico e o dano sofrido pelo paciente? Ou o dano aconteceria de qualquer forma pela evolução da própria doença ou por uma reação imprevisível do corpo da pessoa? E o dano, qual que é o impacto funcional real na vida do paciente? O grau desse impacto, se ele vai ser permanente, se ele vai ser temporário, se ele é total ou imparcial. E são perguntas que parecem simples, mas a resposta delas depende muito do perito, né? Que o perito é um ser humano, então ele é passivo de erro. E a metodologia que ele aplicou, ela pode variar. Os documentos que chegaram até ele, se ele conseguiu avaliar todos esses documentos. Às vezes acontece de chegar uns prontuários de mais de 1000 páginas. E o perito, ele tem muitas perícias para fazer, e não é sempre que ele vai conseguir dar a devida atenção a todos os detalhes importantes ali dentro daquele prontuário. Deixa eu voltar. Só um minutinho que eu perdi aqui. Então, voltando, né, para o ponto do perito. O perito é humano, ele pode errar. E tem um detalhe que eu já vi isso acontecendo porque o advogado vê ali, vamos supor, um caso de uma neurocirurgia, que é a área que está sendo abordada ali naquele processo. O perito que foi nomeado pelo juiz, ele é um clínico geral. E aí o advogado entra para solicitar a substituição desse perito. Ele não está apto, ele não vai conseguir fazer uma boa avaliação do meu caso. Por que isso acontece? O CPC, ele determina que o médico, estando legalmente habilitado para exercer a medicina, independente da área, ele está apto para fazer uma perícia. Então, não é sempre que o médico que for nomeado vai ter a mesma especialidade do que é tratado naquele processo. E está tudo bem,
Só que isso pode gerar alguma limitação também, igual eu dei o exemplo da neurocirurgia. O médico que é clínico geral, nem sempre ele vai ter habilidade para conseguir avaliar e identificar algumas fragilidades, alguns detalhes naquele caso, né, no procedimento de neurocirurgia. Além disso, né, então, assim, se a falta de especialidade dele gera uma limitação e compromete a profundidade da análise, o laudo acaba nascendo comprometido também. E aí, nessa fragilidade, que os erros de documentação eles acabam cobrando um erro um preço mais alto, né? Acho que eu passei. Tá bem. Mas aí, então, continuando. Às vezes, o perito ele vai trabalhar com material limitado também, então, outra questão da limitação, né, que pode acontecer. O advogado, por desconsiderar a rotina hospitalar, não soube exatamente quais os documentos ele tinha que solicitar para conseguir protocolar nos autos e exigir no hospital, o processo ficou com poucas provas, então não chegou toda a quantidade de documento necessária para o perito poder analisar. Ou, igual eu falei, às vezes um prontuário muito grande, muita documentação, o perito não dá conta. E aí, além de tudo isso, ainda tem a questão da metodologia médica, que ele pode usar uma metodologia desatualizada. Então, tudo isso pode fragilizar a análise do perito, gerando um laudo fraco e que é passivo de ser questionado. Só que é algo que ninguém questiona, porque dentro do processo jurídico, ninguém foi formado para auditar a medicina. Tem um pessoal aí que é animado e faz medicina e direito junto, né? E é um caso à parte. Eu tenho um professor, inclusive, que é assim, é uma pessoa bem animada, mas aí já é um outro patamar. Nós, pessoas normais, né, que somos ou médicos ou advogados, se não for, né, o seu caso de ser um médico e um advogado junto, engolir o laudo pericial sem uma auditoria médica é o primeiro passo para talvez perder uma causa que tinha potencial de você conseguir ganhar se tivesse uma análise completa, uma auditoria médica bacana daquele processo. A Fernanda falou um pouquinho disso, mas eu quero entrar um pouquinho mais em detalhe, que são duas distinções entre esses três pontos que eu acho interessante a gente focar. A diferença entre erro médico, resultado indesejado e iatrogenia. O erro médico, então, repetindo, né, é uma conduta humana que vai desviar do padrão, o padrão técnico esperado. Então, é quando acontece a imperícia, a imprudência, a negligência e quando isso tem uma base clínica comprovada. O resultado indesejado, ele é um desfecho ruim que pode acontecer mesmo quando o médico faz tudo da melhor forma possível. O médico pode ser perfeito em toda a técnica, usar o melhor equipamento, os melhores recursos que ele tem ali disponíveis, e ainda assim acontecer um desfecho ruim. A medicina não é uma ciência exata, então assim, a gente lida com sistemas biológicos complexos, imprevisíveis, então pode acontecer complicações, e isso não quer dizer que houve um erro médico. A iatrogenia, eu lembro muito de um professor lá no início da faculdade falando sobre iatrogenias das medicações. Você entra primeiro, o paciente chega com uma dor na coluna. Aí você vai lá e passa um anti-inflamatório. O anti-inflamatório deu para ele gastrite. Você vai lá e passa um omeprazol. E aí vai virando naquela cadeia, né? É um exemplo que serve para iatrogenia. E um outro exemplo que eu gosto também é a quimioterapia. Para mim é um dos melhores exemplos. A quimioterapia ela é usada para atacar o câncer, mas na grande maioria das vezes, às vezes ela mata o paciente antes mesmo do próprio câncer. Então, o que é a iatrogenia? É um dano causado pela própria intervenção, tanto diagnóstica como terapêutica. E outro exemplo também que eu gosto é sobre o cirurgião de emergência. A pessoa chega na sala de emergência, precisa ser operada, e aí o cirurgião vai abrir o abdômen dela. Uma das principais causas de obstrução intestinal são aderências. Essas aderências, a principal causa
além do câncer, é uma cirurgia prévia. Então, tudo isso são intervenções terapêuticas e diagnósticas que podem resultar num desfecho não tão bom. E ela só configura erro médico se tiver um desvio técnico ou um excesso desnecessário. Então, é um ponto de cuidado também, né? Aí essa distinção, ela define se existe um nexo causal. E o nexo causal que vai definir se existe responsabilidade. Mais uma vez repetindo aqui. Em relação à obrigação de meio e obrigação de resultado, acaba que assim, né? É a mesma área, então vai ter repetição, não tem jeito. Na maior parte da medicina, a gente vê a questão da obrigação de meio. O médico se compromete a usar a melhor técnica, a melhor evidência, os estudos, né, a literatura mais atualizada. E ele, mesmo usando tudo isso, ele não pode garantir a cura. Um oncologista não pode garantir remissão do câncer. Um cardiologista não pode garantir que a pessoa vai sobreviver a uma cirurgia aberta, né, de peito. Tem alguém aqui que é fã de Grey's Anatomy? Primeiro episódio, vocês devem lembrar, então eu já vi tantas vezes que eu já sei até as falas de cor. Primeiro episódio lá que o George vai preparar o moço para fazer a cirurgia, e aí ele, a esposa dele tão tensos, ele, não, vai dar tudo certo, prometo. Só que ele soltou um prometo assim, do além, assim, foi um detalhe, só que eles se agarraram àquele prometo. O Burke lá, o cirurgião cardiovascular, fez a cirurgia. Ele era um ótimo cirurgião, fez tudo certo, mas o paciente faleceu. E aí, no final, eles vão lá, tem que explicar, tem que pedir desculpa, e a mulher fica indignada, porque ele prometeu. E é uma coisa que o cirurgião não pode prometer, que não vai existir complicação, porque por mais que ele use a melhor técnica possível, o corpo pode ter alguma reação que não é previsível, né? Alguma reação exacerbada. E aí, repetindo, a medicina não é uma ciência exata. E em relação à cirurgia plástica, que entra nessa questão da obrigação do resultado. O resultado faz parte do que está sendo contratado ali quando você contrata o cirurgião plástico. A gente tem um colega cirurgião plástico que vai entender um pouquinho melhor do que eu sobre esse ponto. Antes de eu entrar nessa parte do desperdício, mais um exemplo que eu acho importante dar, numa mamoplastia de aumento. A mulher vai lá e faz uma colocação de prótese, né, na mama. E algo que acontece muito, que é a contratura capsular. Não sei se você já ouviu falar. Mas por mais que o cirurgião usou da melhor técnica possível, ele pode ter usado a melhor prótese disponível no mercado, ele foi impecável na cirurgia, 6 meses depois a paciente volta com essa contratura capsular, que é quando o próprio sistema imunológico não reconhece, e aí forma uma fibrose, ele envolta, a mama da pessoa fica deformada. O resultado estético foi entregue conforme foi prometido? Ela pagou uma cirurgia de mama e ficou com a mama deformada. O resultado foi entregue? Não. Houve erro médico? Não. Também não. Essa contratura é uma intercorrência biológica que está prevista, inclusive, na literatura médica. Se o médico for inteligente, né, igual a Fernanda falou, tem o TCLE, o termo de consentimento livre esclarecido, tem que constar esse tipo de coisa, né, o médico que se resguarda, que tem um cuidado com os procedimentos que ele realiza, precisa ter esse tipo de coisa avisado, informado para o paciente, quando ele está se comprometendo a fazer aquele procedimento, né? Então, assim, mesmo tendo a obrigação de resultado, se a perícia médica demonstrar que o desvio ocorreu por conta de um fator imprevisível, inevitável, você rompe ali o nexo de causalidade. E aí entra na fase, se a pessoa entra na fase pericial sem entender como que a biologia vai modular essas regras jurídicas, conduz a estratégia inteira do processo na direção errada. Então, é uma parte importante de se entender essas diferenças. Sobre o desperdício, então, na fase pericial, eu vou chegando cada vez mais até explicar para vocês um pouco melhor sobre a perícia em si.
Quando eu falei que eu atuo, né, nas duas áreas, tanto como perita nomeada pelo juiz, como assistente técnica, que é a perita particular, né, que a gente chama. Dentro da perícia particular, assistência técnica, ainda tem dois lados também, o autor e o réu. Eu atuo para os dois lados também. Quanto mais, melhor, né, gente? A gente vai ganhando experiência e tal. E eu vejo nos dois lados também que existe o desperdício na hora da perícia. Do lado do autor, que é o paciente que foi lesionado, o principal desperdício é na parte do quesito. Alguém que não sabe o que são quesitos? Não precisa ter vergonha não, gente. Então, como todo mundo já sabe, os quesitos são perguntas que você faz para o perito, que ele precisa responder, e é a melhor forma de você direcionar o exame dele. Se você faz quesitos ruins, você está perdendo uma chance de fortalecer o seu caso. Eu participo de alguns grupos no WhatsApp e direto eu vejo o pessoal lá pedindo o PDF com quesitos para casos X, PDF para quesitos com casos Y. Eu digo, não faz isso não, meu querido. E a gente vê lá no protocolado nos autos do processo esses quesitos que são quesitos fracos, como esse aí. O réu agiu com imprudência, negligência ou imperícia. Nesse ponto aí, ele está pedindo para o perito falar sobre culposidade, que é um conceito jurídico, não é médico. O perito vai fugir, não vai responder, e você vai ter perdido uma oportunidade de conseguir direcionar o seu quesito para fortalecer o seu caso. Um quesito estratégico nesse ponto. O prontuário registra os exames pré-operatórios recomendados pelo protocolo vigente à época. Então, ali na época tinha um protocolo específico. O prontuário registrou se os exames pré-operatórios foram realizados? Sim ou não? O perito não vai precisar florear essa pergunta. Um simples não dele, ele já vai mostrar ali que teve um desvio do réu. Você usou um quesito para conseguir praticamente pavimentar o seu nexo causal. Já do lado da defesa do médico, dos desperdícios que a gente vê é no mapeamento de vulnerabilidade. Então, você conseguir entender ali, fazer um mapeamento prévio de riscos, né, da vulnerabilidade, tanto do médico como do hospital, saber aonde que é o ponto frágil deles, da conduta clínica. Né? Um exemplo, essa parte eu acho que eu consigo explicar melhor com um exemplo. Uma acusação de infecção hospitalar. A família alega negligência sistêmica, o advogado da defesa se concentra apenas na discussão jurídica da responsabilidade objetiva. Enquanto isso, o assistente técnico vai lá nas folhas da evolução da enfermagem, nos mapas de checagem do CCIH, que é a condição do controle de infecção hospitalar. Por que o assistente técnico fez? Ele está acostumado, ele entende, ele vê que não são nessas partes onde tem a linguagem técnica que ele vai achar pontos que vão ajudar a defender ou a acusar. Né? E aí ele encontra registro milimétrico de todos os protocolos de barreira que foram seguidos. Então essa prova não estava na petição porque o advogado não estava acostumado com o jargão de saúde, e aí exatamente o estudo técnico que o perito judicial precisava para absorver a instituição, no hospital. Né? Vocês estão me acompanhando? Sim. Para encerrar esse bloco, eu quero falar um pouco sobre a questão do mito do laudo negro e repetindo um pouquinho já o que eu já falei. Existe uma crença ingênua de que o perito, por ele ser nomeado pelo juiz, ele vai entregar um documento infalível, definitivo. E no início eu já quebrei isso com vocês. Né? Então, assim, o perito ele é tecnicamente independente, mas ele é humano. Pode não ser especialista na área específica do caso, isso gerar uma limitação dele encontrar algum detalhe importante naquele prontuário, no todo o processo. Não ter acessado todos os documentos relevantes, ou não ter recebido, ou não ter conseguido ler tudo, e o uso de uma referência desatualizada. Eu coloquei 4 pontos questionáveis, mas foi assim, né? A fonte de voz está na minha cabeça. Mas existem pontos, em qualquer laudo desfavorável, existem alguns pontos que você consegue questionar. E se você não tiver uma leitura com olhos médicos, fica mais difícil de você perceber
igual eu falei, tem a exceção do pessoal que faz a medicina e o direito, mas não vai ser sempre que isso vai acontecer. E aí entra o papel do assistente técnico. Fazendo um pouco de propaganda no meu trabalho agora. Como que se dá a atuação do assistente técnico? Costuma acontecer em 3 fases, às vezes 4. Por que 4? Eu não coloquei aí, mas geralmente a primeira começa com uma análise de viabilidade. A Fernanda até comentou sobre isso, que é quando a pessoa não sabe se realmente houve um erro médico, ela precisa de um perito fazer uma auditoria naquela documentação para saber se realmente vale a pena entrar com o processo, né? E aí começa a parte da preparação, onde o assistente técnico, eu vou usar o eu, tá, gente, nessa parte, onde eu vou fazer um estudo de toda essa documentação. E a gente consegue identificar também a necessidade de alguma documentação extra que não está já inclusa ali no processo. Um detalhe importante é que os hospitais, por mais que tenha aquele tempo que você fala, não esqueci agora o termo. Eu falo assim, o tempo que você pode iniciar o processo depois do que prescrição, desculpa. Não é prescrição ainda não. Existe esse tempo, mas o hospital é obrigado a guardar o prontuário do paciente por pelo menos 20 anos. E se o paciente for lá ou algum familiar próximo, ele tem direito de receber esse documento. Inclusive, eu estou com uma cliente que o médico se negou, ele falou que o prontuário era dele. Não é bem assim, não. Ela tem o direito de conseguir esse documento e uma dica, porque quando você vai presencialmente no hospital solicitar esse documento, é muito mais rápido do que por e-mail. Então, assim, se tiver a opção de ir presencialmente para fazer essa solicitação, é muito melhor. Depois dessa análise de documentação, a gente faz a elaboração dos quesitos. E aí, depois de hoje, nunca mais vocês vão usar quesitos de pronto de PDF, tá, gente? No final vocês vão entender por quê. Mas os quesitos, quando eles são feitos de uma forma estratégica, você faz eles com base na documentação que o seu cliente, né, já possui. Você aborda ele de uma forma mais inteligente. E aí, depois de fazer esses quesitos, eu envio para o advogado analisa. Às vezes o advogado já tem alguns quesitos que são dele, que ele mesmo montou, porque quando é de PDF a gente ignora, a gente não viu. Então, a gente entra num acordo. Isso é um ponto que é importante, a gente vê a questão do tempo que você entra em contato com o assistente técnico, porque acontece muito deles entrarem, amanhã é o meu prazo de publicar os quesitos. Que bênção, vamos, a gente acelera, mas o ideal é entrar com antecedência para você ter esse tempo de conseguir adequar. Às vezes o advogado tem algum tipo de dúvida ou quer acrescentar alguma coisa, a gente entra num acordo, formula o documento juntos e encaminha. A segunda fase seria o ato pericial, onde o assistente técnico, ele é inclusive aquele direito que eu coloquei, ele é o direito garantido do assistente técnico a acompanhar a perícia. Pode ser tanto o assistente técnico do réu como do autor, né? Às vezes quem está ali é o paciente, você é o assistente, vocês são advogados, mas e o assistente técnico é o assistente do médico ou do hospital. Tá tudo bem, o direito dele de acompanhar não muda. Por que é importante ele fazer esse acompanhamento? Naquela perícia, o assistente técnico ele vai conseguir ver qual que é a metodologia que o perito usa, se foi feito o exame de forma correta, se faltou fazer algum exame, se faltou fazer alguma pergunta. Em alguns casos, não é sempre, mas o perito até dá um espaço para o assistente técnico complementar com alguma pergunta, complementar com algum exame. Então, esse acompanhamento é importante. E depois disso, ainda tem a fase 3, que é o pós-laudo. O laudo saiu, né? E aí é o momento que o assistente técnico vai lá, lê esse laudo todo, junta com todas as anotações da documentação que ele já analisou no início e formula um parecer técnico fundamentado. Não é ali um documento complementar, um negócio simples. Eu brinco geralmente com os clientes, eu falo que é quase um TCC. Ele tem uma estrutura acadêmica, ele tem referências bibliográficas. E um ponto que, inclusive, é um ponto que eu gosto sempre de focar, a linguagem que é
usada nesse documento. Porque você é um médico, você está produzindo ali um documento médico legal. Se você usar jargões médicos, palavras muito técnicas, você não vai estar ajudando, porque o juiz continua não sendo médico, ele precisa entender o que está sendo falado ali. Então, esse é um ponto importante, que é a tradução da medicina para a linguagem jurídica. Então, esse parecer técnico vai ser um documento médico com metodologia, referências técnicas atualizadas, vai ter uma análise de ponto a ponto do laudo pericial, onde ele vai tentar achar todos aqueles pontos que eu falei que podem ser questionáveis, principalmente quando esse laudo é negativo. Quando ele é positivo, o parecer ainda ocorre de forma a acrescentar, a somar, fortalecer ainda mais a conclusão do perito. Esse parecer pode também embasar o pedido de esclarecimentos ao perito judicial, uma impugnação, e pode sustentar recurso e abrir também uma discussão até para pedir uma nova perícia, né? Então, o advogado ele vai deixar de reagir ao laudo e passar a construir a prova técnica junto com ele. Aí vou usar uma frase um pouco clichê, que aí você vai deixar de ser um mero espectador, né, do reagindo ao laudo e vai passar a ser o protagonista, que constrói a prova técnica junto com ele. E para a gente fechar, se eu for para vocês lembrarem de 3 coisas do que eu falei aqui, eu divago um pouco, então às vezes perde um pouquinho o raciocínio, mas a primeira, o laudo pericial não é uma verdade absoluta, ele é questionável por ser uma peça humana, ele pode conter erros metodológicos e científicos que só uma auditoria médica, na maioria das vezes, vai conseguir expor. O segundo ponto, a fase pericial, ela é estratégica. Então, o jogo você ganha antes do perito começar a escrever o laudo. E não depois que esse laudo já está juntado no PJE. Então, quanto antes você entrar com estratégia, melhor. Né? A gente brinca que é como se fosse um jogo de xadrez. Tem que ter estratégia. E terceiro, a ponte entre a medicina e o direito, dentro do processo, ela precisa ser construída por alguém que fala os 2 idiomas. Prazer, ponte. Enfim, para a gente finalizar, então, de verdade agora, a gente aprende, né, que um bom profissional, ele promete muito e entrega tudo que ele prometeu. Na busca pela excelência, um profissional excelente, ele vai entregar um pouco além. E aí, o motivo que eu falei que vocês nunca mais vão poder usar PDFs prontos, de quesitos, eu deixo um presente para vocês. Vocês vão... Eu espero que esteja funcionando. De qualquer coisa, a gente cria uma estratégia para funcionar. Mas esse QR Code vai levar vocês para um site onde vocês vão colocar nome, telefone, e-mail. Não vou compartilhar com ninguém, vai ficar só comigo essas informações. E aí, vocês vão conseguir acesso a um guia prático para a elaboração de quesitos estratégicos. E aí, esses guias, esses quesitos podem ser tanto... Não deu certo? Deu. Deu? Não, deu não. É porque o link caiu, gente. Então, a gente vai fazer assim. Meu número ali, ó, 999471859. Manda mensagem para ele e fala, eu quero o e-book, que aí eu vou enviar para vocês. Mas aí esses quesitos, eles podem ser usados tanto em processos de erro médico, como processos que precisam de perícia médica, no geral. Trabalhista, previdenciário, criminal e civis no geral. É isso então, gente. Obrigada. Esse Diremonte é o nome da minha empresa, tá, gente? Eu acabei de explicar. Parabéns, doutora. Eu fiquei com um nó na cabeça aqui, gente. Não, para atuar no direito médico, a gente tem que ser igual a Fernanda. A doutora Fernanda é quase uma médica. Conhece bastante da linguagem médica aí. Agora nós vamos passar para a parte aqui das perguntas. Então, vou convidar a doutora Fernanda e a doutora
Carolina para a gente se sentar aqui. As pessoas quem quiser fazer algumas perguntas, pode levantar a mão aí, eu vou levar o microfone. Eu vou até escalar alguém para me ajudar aqui. O doutor Gustavo. Dá um trabalho para você aqui, doutor Gustavo, da Comissão da Pessoa com Deficiência. Dá um apoio para a gente aqui, levando o microfone. Então nós podemos iniciar com as perguntas. Na realidade, nós vamos fazer aqui os quesitos, né, para a nossa perita e para a nossa doutora Fernanda. Você foi o primeiro a escrever, Ronaldo? Se alguém tiver, pode ser, depois eu pergunto. Não tem essa necessidade, não? Pode. Seu nome e seu bairro? Não, pressiona ele aí. Isso. Pressiona. Aí. Acho que agora foi, obrigado. Agora sim. E boa noite, gente. Ó, eu tenho 3 perguntas, mas, enfim, né? Porque eu não sou médico, então não entendo. Mas vamos lá. A primeira pergunta para a doutora Fernanda. Aí essa realmente é de direito, então eu não entendo. Pelo menos em parte, mas eu gostaria de saber o que você acha sobre isso. A gente tem aquela questão de que provas unilaterais elas podem ser invalidadas pela justiça, né? E eu queria te perguntar justamente sobre a questão do prontuário. Porque o prontuário é um documento onde vai ser produzido exclusivamente pelo médico, sem participação do paciente. E aí, diante dessa circunstância, você acredita que, em certa medida, o prontuário ele pode ser considerado uma prova unilateral e pode ser, portanto, invalidado? É muito raro a gente encontrar prontuários tendenciosos. Eu, na minha experiência, nos processos que eu atuei, nos estudos que eu fiz, nos cursos, vi pouquíssimos casos, né? Existe essa tese, a gente pode arguir essa tese, né, de prova unilateral, mas é uma tese que vai ser dificilmente aceita, porque o prontuário é um documento que tem fé pública, assim como o médico, né? E o prontuário ele é um documento muito confiável porque ele passa por muitas mãos. Igual eu falei, por exemplo, um dos casos que eu peguei, a criança, ela sofreu no parto, aspirou mecônio, teve um sofrimento agudo. E aí ela teve uma paralisia, uma parada respiratória, uma paralisia cerebral. O que aconteceu com o próximo médico imediato que pegou, que era o obstetra não, que era o pediatra? Ela já relata tudo. Recebo o paciente com aspiração de mecônio, hipóxia, passou pelo parto, sofrimento letal. Por quê? Porque ele quer tirar o dedo da reta. Entendeu? Ele vai falar assim, ó, eu já peguei assim, colega. A culpa é da criança. Entendeu? Então, o prontuário acaba se tornando um documento confiável. Claro que vai existir, igual a gente já viu o Grey's Anatomy, né? Vai existir casos que os médicos vão lá se conchavar e, olha, cobre o meu aí. Pode acontecer, né? Estamos no mundo real. Mas eu acho que não é o suficiente para considerar o prontuário como um todo uma prova unilateral e inválida, sabe? Exceções vão existir, mas eu acho que serão só exceções. Para mim, você responde. Obrigado. Agora eu tenho 2 perguntas para ele, que agora é mais a questão da perícia. Porque na prática, a gente visualiza muitos peritos judiciais fazendo laudos genéricos, assim, sabe? Isso é um problema e a gente que é advogado, a gente não tem a técnica suficiente para poder impugnar aquilo. E aí, na sua opinião, qual que é a sua opinião sobre essas respostas genéricas? Porque tem muito médico, por exemplo, que não usa bibliografia, tira coisa, né, voz da cabeça dele, é a fonte, entendeu? Então, a gente fica sem como, muitas vezes, impugnar aquilo. Mas você acha que isso poderia invalidar um laudo, se um advogado perceber que falta ali respaldo científico da produção daquele laudo? Você pediu a minha opinião, né? E, infelizmente, a gente vê muito isso, né? E eu acho que cada dia mais a gente está percebendo, quando eu acompanho perícia de alguns clientes, mudar o termo na cabeça,
Mas, primeiro, no tratamento com a pessoa que está ali, né? Que acaba sendo o paciente do perito. É uma relação, a gente comenta que é diferente de uma relação do médico assistente para o paciente, porque ele tem que ser uma relação de desconfiança. Você tem que desconfiar se o que a pessoa está ali falando realmente é verdade ou não. Mas você vê muito, eu não sei se seria impessoalidade, mas o perito nem olhando direito para a pessoa, só escrevendo, anotando, olhando. Eu fico, nossa, tem dia que eu saio assim, gente, não é possível. E eu sou muito da área assistencial, né? Eu fiquei muito tempo atuando em emergência, posto de saúde também, e a gente fica um pouquinho revoltado. Mas em relação à construção do laudo, né? Infelizmente acontece isso, porque o perito, ele não precisa ter uma formação na perícia, ele não precisa ter o título de especialista, então ele não tem um passo a passo. Você tem que fazer desse jeito, o seu laudo tem que ter essa estrutura. Isso existe, é ensinado na residência, na pós-graduação de medicina legal e perícia médica, mas a maioria dos peritos não tem essa formação, está ali para ganhar um extra, né, porque ele só precisa ter o CRM ativo, então acaba que esse erro acontece mesmo. Da minha opinião, que a melhor forma de conseguir questionar de forma técnica esse laudo é com o auxílio do assistente técnico, porque ele vai ter ali ele vai dar a mesma alçada médica, né? Ele vai conseguir questionar de forma técnica o que foi colocado ali, identificar algum erro, alguma fragilidade que foi colocado. E se for um laudo genérico, muito provavelmente se o assistente técnico for bom e fizer uma boa análise da documentação, ele vai conseguir fazer um parecer muito melhor, que não vai superar muito, né, a qualidade do laudo do perito. Responde? Acho que respondeu. Por isso que é até bom, né, o advogado acompanhar a perícia. Não é sempre que deixa. Esse negócio do advogado acompanhar a assistência, a perícia, tem médico que não permite, mas eu sou muito contra esse negócio, porque o advogado tem que acompanhar o processo todo. Sim, exatamente depois para impugnar, né? Exatamente. A minha outra questão, quando você falou sobre a questão da metodologia adotada pelo médico, tem peritos que não usam isso, eles não evidenciam qual que é a metodologia usada para poder fazer o laudo. Você tem alguma opinião sobre isso? É uma coisa que também é contornada pelo assistente? Justamente o assistente técnico ele vai entrar ali porque ele precisa, o trabalho dele é justamente achar as fragilidades ali naquele laudo. Então, se não for utilizada uma metodologia adequada, ele vai, a forma que eu conheço é através do assistente técnico, a não ser que o advogado faça alguma especialização nessa área mais técnica, né, ou decida fazer medicina também. Mas a forma que eu conheço é através do assistente técnico também, que ele vai conseguir identificar essa fragilidade ali, essa metodologia, porque se o perito usar uma metodologia desatualizada, isso vai mostrar ali no laudo dele. Então, o assistente técnico, estando atualizado, ele vai conseguir com facilidade, às vezes até apontar qual foi essa fragilidade, o erro que foi cometido ali, e conseguir contornar para melhorar a situação para o cliente. E acontece também da gente entender que, embora a prova pericial seja uma prova de extrema importância, porque o juiz não é médico, então ele vai dar muita relevância para o posicionamento do médico, ele não é uma prova intransponível. Então, chegou um laudo pericial no seu processo, você não concordou com algum elemento, não tem a fundamentação acadêmica suficiente, o advogado vai impugnar o laudo. Vai impugnar o laudo com fundamentação médica, vai lá no Cielo, vai lá no Medline, vai fazer uma pesquisa sobre aquela temática e vai impugnar o laudo. Vai falar, olha, não está coerente, por isso, por isso, por isso. Se você não se sentir tecnicamente apto para fazer isso, vai convidar o assistente técnico para te ajudar. Olha, vem cá, assistente técnico, me ajuda a impugnar esse laudo. E aí o laudo pode ser impugnado. E não quer dizer que ele não possa ser revertido. É raro, gente, é raro. Mas não é impossível. Muito bem. Eu tenho uma pergunta para a doutora Fernanda. Como se dá a responsabilização no caso onde alguém da equipe técnica, por exemplo, esquece uma gases, numa cirurgia, esquece uma gases dentro do paciente e isso é descoberto posterior? Então,
Nesse caso, quem tem um procedimento, depois você me corrige se for errado, tá? Que as gases dentro do procedimento cirúrgico são contadas, né? Então, na hora que começa a cirurgia, conta-se quantas foram colocadas, ao terminar a cirurgia, conta-se quantas foram colocadas. Quando a enfermeira esquece a gase, a enfermeira que vai ser responsabilizada? Não. Sempre a responsabilidade subjetiva vai recair por quem? Pelo chefe ali, né, do set cirúrgico. É ele que é responsável. Por mais que ela que esqueceu, ele teria que ter feito a contagem, a recontagem. Então, a gente vai ter ali a responsabilidade objetiva do hospital, responsabilidade subjetiva do médico, chefe da equipe, não da enfermeira diretamente. Você quer completar? Não. O doutor Ronaldo tem uma pergunta, depois a Nath. Boa noite, meu nome é Ronaldo, sou advogado, quase todos que me conhecem. É o seguinte, uma pequena colocação, até de leigo, assim, na área médica, não na área de direito. É lógico que, em tese, responsabilizar a estrutura hospitalar é, tecnicamente, muito mais favorável do que incumbir-se de provar uma culpa, demonstrar uma culpa de um profissional liberal, que é o médico, como advogado também. Nesse contexto aí, considerando lá que a incidência do Código de Defesa do Consumidor, da responsabilidade objetiva e solidária do hospital, inclui lá a questão do ângulo da prova, dentre outras características próprias da lei de consumerismo. O meu questionamento é o seguinte: a senhora disse que o médico, a doutora Fernanda, por favor, eventualmente utiliza a estrutura de um hospital, a responsabilidade pela jurisprudência, em tese, não recai sobre o hospital, e sim sobre o profissional liberal que utiliza as estruturas do hospital. Mas, o que diz a jurisprudência, dentro do conhecimento da senhora, quando o contrato de prestação de serviço foi feito diretamente com o hospital e o médico, eventualmente, está lá prestando os serviços? Se o médico, mesmo que eventualmente tenha uma relação de subordinação com o hospital, é um prestador de serviço direto para o hospital, então a gente vai ter a responsabilidade subjetiva do médico e objetiva do hospital solidariamente. O hospital ele só consegue sair da esfera da culpabilidade quando no ato médico, aí eu não estou falando dos atos extramédicos nem paramédicos, no ato médico, quando é um caso eventual. Vamos supor, o cirurgião plástico vai lá no Felício Roxo, ele utiliza só a estrutura para fazer aquela plástica, só aquela estrutura, pontualmente. O Felício Roxo não está dentro daquele contexto, né? É só o médico que está prestando serviço, a cliente é do médico, a cliente não é do hospital. A relação jurídica é com o médico. A relação jurídica, exato, é com o médico. Não tem vínculo de subordinação do médico com o hospital, a não ser que exista a teoria da aparência, que é aquilo que eu falei. O paciente chega, ele acha que o médico é funcionário do hospital, aí existe uma ressalva. Mas fora isso, não vai acontecer nesse caso específico, né, do médico que atua pontualmente, a responsabilização solidária. Não quer dizer que nenhum caso jurisprudencial aconteça, né? Existe uma tendência muito grande de objetivação da responsabilidade, né? Como você mesmo disse, é muito mais fácil você conseguir extrair uma indenização de uma instituição grande como o hospital do que de um médico. Por quê? Além de ter toda a questão estrutural, na responsabilidade objetiva não existe prova de culpa. Agora o médico não, a gente tem que trabalhar para provar, porque tem que provar que ele é culpado. Né? Então, até a estrutura processual, a estrutura probatória é mais complexa quando a gente está tentando responsabilizar o médico. Só mais uma pergunta aqui, para ver se eu compreendi realmente a mensagem da senhora. Então, quer dizer que o erro médico, tecnicamente, não podemos falar que é um erro, e sim um descumprimento por negligência, imprudência e perícia do chamado protocolo médico do Conselho Federal de Medicina, que causa um dano a uma pessoa, a um paciente. Um dano causado por negligência, imprudência ou imperícia, exatamente. A culpa normativa, então, dentro de um protocolo. Exatamente.
Quando existe aí, como a doutora falou, né, o desvio da conduta esperada pelo médico dentro daquele ato médico específico, daquele procedimento. Então, por isso mesmo, no médico de cirurgia plástica, ainda que não ocorra o resultado esperado, mas ele empregou todos os protocolos necessários, ele não pode ser responsabilizado civilmente, porque foi o corpo da pessoa que não respondeu de forma adequada. Aí é Cada tema, caso é caso, né? É tendência, né? aí é tema para debater arduamente no processo. Via de regra, é responsabilidade objetiva, né? O cirurgião plástico ele tem que entregar o que foi acordado, mas dentro dos parâmetros do senso comum, né? Não adianta eu chegar e falar assim, gente, eu quero sair com o rosto da Angelina Jolie. E aí contratei o médico. Nunca que eu vou sair de lá com o rosto da Angelina Jolie, não é alcançável, né? Agora, se eu falar com o meu médico assim, olha, eu quero fazer um lifting, quero sair com um aspecto de 10 anos mais jovem e tal. Aí o que acontece? Eu vou ter que sair com um lifting minimamente bem feito, né? Não vou poder estar com cicatrizes imensas, com deformidades, porque foi aquilo que eu contratei. Agora, cabe ao médico provar que pode ter sido um resultado iatrogênico, né? Ou pode ter sido uma intercorrência própria do corpo. E aí é a importância do termo de consentimento esclarecido. Se lá no termo de consentimento estava constando, olha, possibilidade de aparecimento de nódulos, possibilidade de infecção, eu estou sabendo que isso pode acontecer. Então, o questionamento se torna muito mais raso diante do médico, porque eu sabia, quando eu contratei aquele serviço, que tudo aquilo poderia acontecer. Então, o juiz vai falar para mim assim, mas você não assinou esse termo aí falando que você poderia ter uma cicatriz com deformidade, Então, você sabia disso. Por isso que o termo de consentimento esclarecido, especialmente na cirurgia plástica, ele é uma verdadeira, ele não chega a ser uma blindagem, mas ele forma uma parede que protege o médico. Né? Porque intercorreu, mas sabia que aquela intercorrência poderia ocorrer, estava determinada no termo de consentimento livre e esclarecido, o médico vai ter uma barreira muito grande de proteção. O paciente sabia que ele estava sujeito a isso. Então, cabe agora, né, o transcorrer da prova e do processo. Só uma pergunta rápida, boa noite. Como é que estabelece a relação jurídica quando o paciente assina um contrato com o hospital para usar a estrutura do hospital para fazer uma cirurgia, só que o médico vai fazer a cirurgia só atende eventualmente naquele hospital. Então o médico é responsável pela cirurgia, mas o paciente assina um contrato diretamente com o hospital até para os custos de todos os equipamentos que vão ser usados naquela cirurgia. Como é que estabelece essa relação jurídica nesse caso? Aí esse é um caso diferente, tá vendo? O que acontece? A relação jurídica é paciente-hospital. Mas aí vamos ver, quem que errou nesse caso? Se, em todos os casos, o hospital vai responder, quando ele foi diretamente contratado. Por quê? Ele responde em responsabilidade objetiva. Se o médico errar, responsabilidade solidária do hospital com o médico. Diferente, só que o médico responde subjetivamente. Agora, se a estrutura do hospital errar, medicação errada, caiu da maca, omissão no atendimento, tudo isso o hospital vai responder objetivamente. Mas aí está nítida a relação contratual, né? É paciente-hospital, entendeu? Aí a questão é só de onde advém o erro, né? Ok, muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Doutora Nacheli. Você deu o nome? Não, estou tentando acertar. É Natane, boa noite. A minha pergunta é dirigida para a doutora Carolina. Seria no âmbito da formação da evidência. Como que a perícia lida com a ausência de informações no prontuário médico? Por exemplo, se o prontuário ele é muito vago, poucas informações, como que a perícia faz para elaborar uma evidência, o laudo com base na evidência nesse sentido? Estou passando, inclusive, por esse desafio no momento agora com uma cliente, médico. Foi esse que o médico não queria passar, o prontuário. Foi um prontuário muito mal feito, bem vago, assim, né? E o pergunta até difícil porque é um desafio, né? A gente precisa, a perícia quando a gente vai tentar achar provas daquilo que foi feito. Se você não tem essa prova, né, que foi feito ali,
A gente faz uma pesquisa em cima de como ela estava antes, de condições de saúde, o risco que ela tinha de desenvolver aquele tipo, né? Quando é, por exemplo, mulher, depois de uma certa idade ou até certa idade, tem maior risco de desenvolver algumas complicações. A gente tenta cercar com outras provas ao redor, né? Mas é um desafio. Inclusive, estou passando por ele agora, atualmente. Entendi, muito obrigada. Eu queria fazer uma pergunta, não sei quem falou, qual é o protocolo, o livro, como é que os médicos vão aprender, o que eles têm que colocar no prontuário, né? E onde os advogados podem achar isso também. Então, por exemplo, um prontuário do efeito tem que ser desse jeito, sacou? Né? Esse método, esse formato. Na faculdade. Pois Mas desde o início lá da faculdade, a gente aprende. Eu formei na Unifenas, lá era um método PBL. A gente tinha uma matéria que era TH, treinamento de habilidades. Então, desde o primeiro período, a gente aprendia toda a estrutura, tudo que tinha que ter ali no seu prontuário, desde como o paciente atende o paciente, tal estado, o paciente solicita tal e tal coisa, o paciente esteve de tal e tal jeito durante o atendimento do paciente que está internado, por exemplo. Todo dia o médico passa ali 2 vezes por dia, de manhã e de noite, e ele evolui o prontuário. Então, avaliei o paciente, estava em tal e tal estado, fiz tal e tal coisa. Então, quando a gente aprende na faculdade, quanto mais detalhes você colocar. Eu tinha um professor de ética médica, que não era muito ético, não, mas enfim. Ele falava assim, que ele não ia ensinar pra gente o que fazer se fosse processado, mas quando você fosse processado, porque em algum momento da sua vida você tinha 100% de chance de ser processado. Então, a gente já é formado com essa cabeça. Se proteja, tem um outro termo, mas enfim, se proteja. Precaveja. Se blinde, se resguarde, obrigada. Se resguarde, tudo que você fizer, tudo que você vê, registre. Até eu, por exemplo, numa evolução lá, renovando a carteira do paciente. Hoje mesmo eu fiz uma renovação, o paciente tinha Parkinson. Então, teoricamente, como ele tinha mais de 50 anos, ele tinha 5 anos de validade. Mas como era Parkinson, por mais que ele estava no primeiro estágio, por ser uma doença neurodegenerativa, a gente presume que cada pessoa vai ter um tempo de evolução, então reduz a validade para 2 anos, por ser uma doença neurodegenerativa. Então, tudo isso tem que ser anotado, porque se a pessoa voltar lá, eles voltam. Então, por exemplo, a gente pode presumir que um médico, ciente da obrigação desse registro detalhado num prontuário omisso, já é uma presunção ali de erro, de negligência, né? Exatamente. Isso mesmo com o trabalho. É possível. Assim, particularmente eu Agora, com o Estatuto do Idoso, inclusive é proibido, né? O preenchimento. A gente O Estatuto do Idoso, Estatuto Paciente, que esse ano foi promulgado, né? Ele coloca normas técnicas claras sobre o preenchimento, né? Tem que ser legível, tem que ser completo. Ele coloca lá um monte de questões. E isso para quê? Justamente para resguardar o paciente desse tipo de situação. Prontuário omisso. E eu imagino também que quando o prontuário é omisso, vocês podem pedir, se for no caso do paciente vivo, vocês podem pedir a perícia direta do paciente, não podem? Podem, né? é feita, né? Uhum. Mas na maioria das vezes Até direito à segunda opinião tem hoje, né? Graças a Deus. É meio inclusive, né? antiético, mas tem esse direito à segunda opinião. Na verdade, não é opinião, é parecer. Né? Opinião é diferente de parecer. Nós vamos, se tiver mais alguém para fazer perguntas, nós vamos abrir para mais 2 perguntas, apenas pelo caminhar das horas, o adiantar das horas. Então eu vou fazer só uma pergunta aqui sobre... Eduardo? A doutora Dalva. Eu quero Doutora Dalva, nossa delegada da Caixa de Assistência. Tô mandando prender e soltar, hein, gente? Cuidado. Brincadeiras à parte, eu tô com uma parceira, né, e a gente está com um caso
que é exatamente sobre a teoria da perda de uma chance. E aí a minha, não é dúvida, mas eu fiquei um pouco confusa aqui, doutora Fernanda, que a doutora colocou, né, no slide, que o médico não responde pelo resultado, mas sim pela chance perdida, vamos dizer assim. Mas aí, esse aqui, obrigatoriamente, o médico responde juntamente com o hospital ou depende da situação? Depende da situação. Se o médico for empregado do hospital, ele responde solidariamente, né? Agora, eu fui lá na clínica particular do Dr. Silas, e aí eu fui fazer todo o meu processo de rastreamento de um câncer, né? E aí ele deixou de fazer uma biópsia, deixou de fazer, como é que chama? Análise histológica, histoquímica, não sei, né? De citologia. Ele está lá no consultório dele, ele não está vinculado a nenhum hospital, ele vai responder subjetivamente, sozinho, né? Porque foi ele que perdeu a chance diagnóstica. É mais ou menos isso que você queria saber? Agora, a outra coisa, com relação à perda de uma chance. A teoria da perda de uma chance não isola o dano moral pelo óbito, não isola, é só mais um elemento do processo. Então, por exemplo, ajuizei uma ação, né? Houve a perda de uma chance, certo? E aí eu vou arbitrar um quanto indenizatório pela perda de uma chance, mas isso não vai fazer com que eu deixe de arbitrar um quanto indenizatório pelo óbito e por todas as outras coisas. Agora, quando o médico responde exclusivamente pela perda de uma chance, aí sim ele responde pela perda e não pelo resultado fim. A teoria é essa, né? Porque é a perda da chance. E o que isso causou, né? Mas esse desdobramento seria efetivamente o desdobramento óbito? Não seria? Aí vai determinar isso a perícia. E qual foi o Entendi. prazo? No nosso caso, seria um médico do SUS. Aí, se é um médico do SUS, a ação tem que ser ajuizada contra o Estado, né? Pois é, mas e a responsabilidade objetiva. e contra o médico. Você pode ajuizar, eu não ajuizo contra o SUS você não pode ajuizar contra o médico, né? Tem lá uma jurisprudência, uma regulamentação que o médico ele não vai responder. Quem vai responder é o SUS através do Estado. Né? O médico, o servidor público, ele não vai responder diretamente. Então a gente teria que descobrir se ele é servidor público ou se ele é só ele está na função de servidor público, né? Se ele for médico do Estado, você vai ajuizar a ação direta. O polo passivo vai ser o Estado, não vai ser o médico. O Estado entra em educação regressiva contra o servidor. Exato, exatamente. Mais uma pergunta para a gente encerrar? Então, pode perguntar. A pergunta que eu ia fazer, a doutora Dalva já fez. No caso da omissão da informação, uma cirurgia, houve uma intercorrência nessa cirurgia e o médico omite isso do paciente. Onde que entra a questão do direito do paciente em ser indenizado por essa omissão da informação? No slide, não sei se vocês viram, né? Um dos deveres do médico é o dever de informação. E a ausência da informação também é indenizável, né? Ele tem o dever de cuidado. Os dois deveres pilares da responsabilidade, inclusive, são o dever de cuidado e o dever de informação. Por isso que tudo que a gente fala, registro no prontuário, termo de consentimento livre e esclarecido, não é só informar, não. Quando alguém vai se submeter à cirurgia, igual o exemplo que eu dei, né, do rapaz que tinha um cisto na próstata e acabou ficando impotente e infértil. Esse é um exemplo clássico. Ele tinha que ter sido esclarecido, livre, né, para ele poder optar se ele queria essa cirurgia ou não. É o dever de informação do médico onde ele pecou. Isso gerou o quê? Uma indenização, né? A mesma coisa acontece em outros momentos em que o médico falha no dever informacional. Né? É um erro tão grave quanto uma imperícia médica às vezes. Parabéns pelas informações,
Parabéns pela palestra aí, foi brilhante. Eu acho que esse momento agora das perguntas e respostas deixou bem esclarecido, né? Então nós só temos que agradecer por mais esse evento da Comissão de Direito Médico, com a presença da doutora Carolina, e tem um certificado para ser entregue, né? Então, doutora. Também, cuidador. Doutora Carolina, a senhora quer as suas palavras finais? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. A gente atua, né, nesses áreas, vai tentando fazer o networking, e às vezes acontece, né, a gente consegue umas oportunidades assim. Obrigado, Lucas, que me achou. A gente fez ensino médio junto. 2 anos. Pouco tempo. A gente não precisa falar quando a gente formou. Mas vocês estão aí com o meu contato, qualquer dúvida extra, qualquer, né, processo que estiver precisando de auxílio também, estou à disposição. Muito obrigada. Gente, eu quero agradecer a presença do Dr. Ronei. Eu sei que a agenda de vocês é difícil, né? Professor, palestrante, perito, enriqueceu muito nossa... A gente já fica até meio assim, né? Será que eu estou falando certo? Mas eu fiquei muito feliz com a presença de vocês. Esse evento foi feito com muito carinho pela Comissão de Direito Médico, a Comissão de Direito Civil e Processo Civil, Direito da Pessoa com Deficiência. É um tema denso, né? Então, às vezes é difícil realizar esses eventos, mas a gente faz sempre com muito carinho, porque é para fazer isso, né? Motivar a jovem advocacia, olhar para novas janelas de mercado, os advogados que pensam em fazer transição de carreira. Então, é um tema que é apaixonante, né? Mas é um tema restrito de interesse. Nem todo mundo quer conciliar o direito com a medicina. É um batidão pesado, mas é muito interessante e muito gratificante. Então, eu agradeço a presença de todos. Fiquei muito feliz com o resultado desse evento. Eu quero agradecer também a presença de todos, em nome da UAB. Estou vendo muitas carinhas novas aqui, que estão participando, acredito pela primeira vez aqui na nossa casa. A casa está sempre aberta para todos vocês. Nós temos mais de 30 comissões temáticas aqui na casa, então sempre nós temos algum evento aqui com palestras direcionado tanto para o advogado quanto para toda a sociedade, né? E a nossa OAB esse ano está completando 35 anos e é uma instituição que tem trabalhado sempre do município, né? Levando informações importantes, cuidando da questão da cidadania e dos direitos de toda a sociedade. Obrigado a todos vocês e até a próxima. Vamos convidar todos para vir aqui para frente, para a gente fazer uma grande foto aqui. Tira a foto. Não, eu vou tirar até aqui. Vai,
The Boys. Fazer a foto hoje, como é que eles vão pra casa? A gente tem que... Não, você tem que tirar, nós vamos tirar a foto. Nós que vamos tirar a foto. Eu saí do lado pra quem que é aquele celular? Tirar a foto. Você já olhou meu CNH? Só, vamos deixar assim, ó. Pega todo mundo. Não tem como você fazer assim, mas acho que Não, vai perder não dá zoom, não. perde qualidade. Faz X aí, galera. Todo mundo fala Pix. Fala Pix, todo mundo fala Pix. Ou pizza também, que é melhor. De nada. Beleza, ficou bacana. Agora tem outro, peraí. Mais Agora. três.